na lição, depois de muito ligada uma com a outra, está a de domingo passado, que nós estávamos estudando sobre a submissão, como ela foi importante e decisiva para dar andamento a nós entendermos, que nos submetendo e dependendo de Cristo, do Espírito Santo, nós vamos ter menos coisas que podem e certamente vão impedir nossas orações, não de serem ouvidas, porque Deus ouve todas as orações, mas de serem ouvidas no sentido de respondidas ou concedidas-nos. Então, as orações, coisas que impedem as orações, neste caminhar com Jesus em 1 Pedro, vai apontar exatamente para esse aspecto, Não impedir de Deus ouvir, mas sim de Deus responder e conceder aquilo que nós carecemos. Nós pegamos o texto de 1 Pedro, chegamos no capítulo 3, Vamos estar lendo do versículo de número 1 até o versículo de número 7 de 1 Pedro, capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo de número 3, estaremos lendo responsivamente os versículos de 1 até o versículo de número 7. Você que está conosco na transmissão, meu muito bom dia. Nós tivemos uns probleminhas aí, a entrarmos no ar. Sejam todos muito bem-vindos, e é muito bom estar em comunhão contigo, que está conosco também. Não posso ver-lhe, mas sinto, o Espírito nos levando em comunhão com o outro e também com a pessoa de Jesus. Abra sua Bíblia aí também para 1 Pedro, pega aí o capítulo 3, vamos ler juntos também, Você que está com sua família, está a sós, ler responsivamente esse texto de 1 Pedro, no capítulo de número 1, capítulo número 3, versículos de 1 a 7. 1 Pedro 3, 1 a 7. Vamos estar apresentando nossas Bíblias ao Senhor e recitarmos Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos ler juntos responsivamente esse texto aí de 1 Pedro 3, 1 até o 7. Eu lerei os ímpares, os irmãos e irmãs, os pares. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Vamos lermos todos os 5? Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Ó Deus, muito obrigado por a leitura da sua palavra e esteja concedendo, ó Deus, compreensão dos altos céus para que assim possamos entender. Obrigado por este momento, podemos recorrer a Ti em oração, te pedindo, estamos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podeis, irmãos, assentar. Coisas que impedem nossas orações. Os irmãos que estão conosco, talvez os irmãos que estão em casa, nos seus lares, será que os irmãos e irmãs, talvez alguém lembraria de algum fator, algo que poderia impedir a nossa oração? Alguém, se lembra aí de alguma coisa que pode, interromper a sua oração? Talvez, o ciclo. Diz a Bíblia que Daniel habitualmente orava 3 vezes por dia, Será que ele não perdeu algum dia desses? Não sabemos por quanto tempo ele teve essa prática. Será que lá um dia ele não orou só 2 vezes?
E talvez, né, ele atendendo o chamado, talvez, do seu rei, ele precisou correr e atender o seu rei, né? Então foi algo, né, que não teve, a mesma questão de alguém estar no seu lar, desejoso de aqui estar, em espírito estar, mas por motivos justos não pode estar, né? Então às vezes nós olhamos mais profundamente e percebemos que algumas coisas podem e certamente impedirão, né, de nós orarmos e principalmente termos nossas orações respondidas. Algum irmão, irmã, talvez gostaria de comentar algo aí, né? Sobre que pode, alguma coisa, eu fui impedido de orar, né, irmã Angélica? Se a irmã quiser falar no microfone, que os irmãos estão reclamando na transmissão. Exatamente. Verdade. Boa. Então, irmã Angélica, lembrando de alguma coisa que pode impedir a nossa oração no sentido de estar totalmente concentrada a Deus, né? Uma irmã Cícera, amada irmã no Senhor, provavelmente deve estar conosco na transmissão, né? Bom dia, irmã Cícera. Então, esse conselho maravilhoso, quando for orar, né, fechando a porta do seu quarto, a sós com Deus, ore em voz audível. Isso é excelente, porque a irmã comunicando, né, esse fato que pode ocorrer, já ocorreu comigo. Às vezes nós estamos lá orando, né, em espírito, ou seja, não pronunciando palavras, e eu comecei a pensar em outras coisas, de repente, mas eu estou orando para quem? Né? Sobre o quê? Então eu já fui pego nesse sentido. Então é um conselho maravilhoso. Obrigado, irmã Cícera, por aconselhar a nossa irmã, e a irmã Angélica, né, nesta manhã nos ensinando nesta prática, quando estar sozinho. Mas Deus sabe, irmão, sim, Deus sabe, mas Ele ordena, olha, orai, pedi e dar-se-vos-á. Então essa questão de orar audível, pronunciando as palavras, certamente nos ajuda a estarmos mais concentrados, né? E quando nós falamos e ouvimos, nós já lembramos de alguma coisa que nós já falamos a Deus, porque às vezes, especialmente quando nós investimos em tempos maiores para orar, nós voltamos a repetir aquilo que nós já pedimos, né? Se nós não estamos com a lista escrita, estamos lembrando, de repente nós oramos para o João, vamos orando e lembramos do João novamente, né? Era o mesmo João, não era outro, né? Então isto é realmente maravilhoso, esse conselho, esse aprendizado nesta manhã. Mas algum irmão, irmã, talvez gostaria de comentar aí algo, né, sobre a distração da oração, coisa, irmão José Coutinho? Não tem nada a ver com a conversa. Efésios. É a igreja de Jesus. Exato. Então isso é algo que eu mais a memória de Jesus. Muito. Ele falou, está falando de casamento, vamos falar assim. Está falando, mas em comparação, não tem nada a ver com homem e mulher. É a igreja de Cristo. Exatamente. Então não foi para a gente. Muito. Tudo a Bíblia é importante, mas o mais importante que, por exemplo, você falou agora com o Coutinho, a pessoa não pode perder a comunhão. Um casal, homem e mulher, você colocar, ficar bem claro, não pode perder a comunhão com o outro, você vai acabar dispersando. Então, esse casamento, a igreja de Cristo, a igreja é noiva, o noivo é Jesus. Exato. Então, se perder aquela comunhão, se for para orar, por exemplo, no meio de um barulho, só para cima da esquina, parece que não funciona muito, não. Então, você falou,
entra no quarto e fecha a porta. Você fechar a porta, tudo bem, mas a porta da fazenda, do dinheiro, do bom emprego, isso aí quer dizer, fecha essa porta. Porque você vai pensando na minha fazenda, na minha casa, no meu carro, no meu dinheiro, a porta não está fechada, então você atrapalha muito. Verdade. Ó, aqui todos sabem isso aí, não estou falando que eu passo na minha cabeça, todos sabem isso aí. Então você pode fechar a porta assim, para o primeiro barulho, a porta do coração. Exato. Então, o irmão José está comentando sobre, né, embora esteja falando literalmente de um relacionamento de um casal, ou seja, um marido, uma esposa, aponta claramente também nesta comunhão algo que deve ser natural, né, esse convívio com a pessoa de Cristo. O que é oração? É um diálogo, né, conversando, e nós vemos que há respostas da parte do Senhor. Então, como é importante olhar, e como o irmão José mencionou, em Efésios está escrito, isso não é particularmente do casamento, mas eu estou falando entre Cristo, noivo, e a sua igreja, noiva. Irmãos, já pensou se nós perdemos essa ótica de oração como diálogo, como convívio, intimidade com a pessoa de Cristo, né? Isso pode, certamente vai impedir que nós ampliemos. Já pensou um casal que se casa e se amam realmente, chegaram, né, a essa conclusão, não tão somente sentimental, né, os sentidos, né, a atração, mas a decisão, né, eu vou te amar até o dia que Deus nos separar, porque amor é decisão. Já pensou se perde nesta visão e, como o irmão José mencionou, não cultiva ali, não cuida, porque isto é um convívio que precisa ser cuidado, tanto do casal físico humano, quanto ao casamento, né, de Cristo, que é o noivo, que vai vir buscar a sua noiva. Então é maravilhoso nós olharmos para esses aspectos da oração, não tão somente palavras, né, mas comunicando, tendo aquele diálogo gostoso com o Senhor e sentindo a presença do Senhor. Como isso acontece cotidianamente, quando qualquer um de nós, como convertidos ao Senhor, investimos nas orações. Fato é que Pedro, ele reconheceu, né, convertidos a Jesus, diz o autor da nossa lição, habitualmente oram. Então nós vemos isso explícito, né? No livro de Pedro, nós encontramos muito isso, Pedro reconhecendo essa questão. Mas, coloca o autor da lição, alguns não investindo para ter tempo a sós com Deus diariamente, frequentam esporadicamente reuniões de oração e presencial e não cultuam em seus lares. Então vejam que alguns fatores que não nos impedem, por exemplo, se eu sei que eu tenho uma reunião de comunhão com os irmãos presencial numa quarta-feira, numa sexta, seja o dia que nós estabelecemos, né? É isso que a Bíblia diz, não que está certo ou deixa de estar certo. Olha, se 2 ou 3 concordarem em alguma coisa aqui na terra, será concordado nos céus. Então eu sei, eu tenho a consciência, sã consciência, eu ajudei a definir isso. Nossa, irmãos, é verdade, né? Nós precisamos orar mais. Então vamos tirar mais um dia na semana para investirmos na oração, estarmos em comunhão uns com os outros? Sim, vamos. Aí abre-se aquela oportunidade, eu vou 1, 2, 3 vezes, de repente eu começo a falhar, né? Aí eu estou impedindo, né, de estar orando. É o que o autor da nossa lição expõe, né? Às vezes, por motivos justos, nós realmente faltamos uma reunião e vai e dá esse andamento, de repente, não, eu oro aqui em casa mesmo, hoje eu poderia ir, mas eu acho que eu não vou lá, né? Então eu impeço que a minha oração, porque nós decidimos juntos, estarmos em comunhão, e é algo que vai além do emocional, sentimental. Não, eu gostaria de estar lá. Não, eu vou estar lá e vou investir em estar agindo, né, desta maneira, nesta questão. Irmã Angélica, gostaria de falar? Muito. Irmã Cícera. Que é composta a igreja.
porque a gente vê isso, estamos vivendo, são pessoas que estão firmes na igreja, de repente aquela pessoa só nunca mais trabalha. Veja aí a necessidade de orarmos, né? Verdade. Cidade de Maria, se a gente for agora, eu chego lá, não morreu muito desse tempo, mas se a gente chega lá, a gente não encontra mais um rosto conhecido daquelas pessoas que era daquele tempo que a gente estava lá, são todas pessoas diferentes. E tem muita gente que se dispersou, alguns saem em outras igrejas e a outras não. Triste essa parte, né? É necessário. Então, a irmã Angélica lembrando da necessidade de orar pela Igreja de Cristo e apontando uma visão interessante. Às vezes nós olhamos a Igreja de Cristo aqui na Borda da Mata, nesse grupo, mas pensando nela mundialmente, universalmente falando, vemos grandes necessidades. Por exemplo, ela menciona algo interessante sobre pessoas que vimos, cadê a pessoa? Nossa, quanto tempo faz? Eu nem lembrei mais que essa pessoa frequentava. Então, veja a necessidade e o dever de orarmos. Porque quem vai trazer essa pessoa de volta, né? Não vai ser certamente eu dando uma dura naquela pessoa, né? Você não tem o Espírito Santo? Você não tem compromisso com Cristo? Não, pelo contrário, isso vai afastar mais ainda o que é membro do corpo de Cristo. Pode partir antes do tempo, como nos diz 1 Coríntios 11, não discernindo o corpo do Senhor, a igreja, a necessidade de estar em comunhão com Ele, se alimentar dEle, que é o pão da vida. Então vejam o dever e a necessidade de orar pela igreja, como é imensa, né? A palavra, no caso, ela foge. Não vamos encontrar a palavra, né, que vai muitíssimo. Tudo que você pensar e eu, em termos de grande, não vamos conseguir encontrar a palavra para a grande necessidade e dever que cada um temos, né? Além de estarmos exercitando na oração e não vamos perder nesse pique, vá na academia todo dia. O que acontece? Né? Você sobe o morro correndo e tudo, tá beleza. Para uma semana para você ver, né, o que acontece. Corre, né, sobe o terço da parte de um morro, já está, como diz o velho ditado, com a língua de fora, né? Isso é fato. Então, frequentemente, nós podemos ser impedidos, diz o autor de nossa oração, de orar. Ou mesmo quando oramos, ter nossas orações impedidas. Isso não comprovo pela minha própria experiência? Pergunta dura que o autor da lição faz individualmente cada um de nós. Essa questão de Deus não ouvir a oração, de nós não termos uma resposta de Deus, cada um de nós já não tivemos essa amarga experiência própria? Sim. Eu relaxei, eu deixei de orar. Vamos conversar lá, né, o irmão que nós estávamos orando, vamos pensar no pastor Revoiro. Quem sabe notícia atual do pastor Revoiro? Eu não estou sabendo, né? Meu Deus, eu negligenciei de pedir, de clamar pelo pastor Revoiro. Será que ele está vivo? Aí fica aquilo, pesa na minha mente e no meu coração. Por que eu agi desta forma? Deveria? Não. Então todos nós certamente tivemos essa experiência amarga, como nos exorta o autor de nossa lição. Isso não comprovo pela minha própria experiência? Cada um de nós certamente. Então vamos ver avisos claros quanto a esses impedimentos. Vamos dar uma olhada em Provérbios, capítulo 21 de Provérbios. Você que está no celular, abra e vá comigo lá também para o livro de Provérbios, para o capítulo de número 21 de Provérbios. Vamos comprovar na palavra de Deus algumas questões, né, que realmente vão nos impedir, né, de nossa oração ser tanto ouvida, no sentido de, né, espere um pouco, pare, ou respondida. Sim, meu servo, vou lhe conceder esta bênção. Veja comigo Provérbios 21, olhe comigo o versículo de número 13 de Provérbios 21. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também
clamará e não será atendido. O irmão Zé Coutinho disse do entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta. Isso vai muito além do que aquela porta de madeira. Muitas coisas. Então, o pobre que o sábio Salomão menciona aqui não é o pobre, né, de dinheiro, financeiramente. Claro que também está incluído, mas está longe para ampliar a visão espiritual de ser esse tipo de pobreza. Mas a pobreza, né, não cresceu ainda espiritualmente. Mas o que aconteceu? Acabou de nascer, irmão. Você já viu uma criança nascer e com 6 meses estar dirigindo um carro, andando para todo lado? Isso não existe, né? Então, o pobre aqui vai muito além de financeiramente, né, de fisicamente. Há muito aqui, ele fala na grande área espiritual. Então, se nós não olhamos para os pobres, né, não que nós sejamos mais ricos que eles tivemos, né, e pensarmos dessa, não, nos humilharmos e como Paulo. Eu olhei para aqueles que estavam pecando, chorei pelo pecado deles. Já pensou, irmãos? Eu não consigo chorar nem pelos meus próprios pecados, e Paulo conseguia chorar pelo pecado de irmãos e irmãs, né? E orava e clamava a Deus, e dia e noite jejuava, não por ele, né? Por aqueles irmãos. Como isso é de se pensar. Então, a pobreza, principalmente a espiritual. Mas veja um pouquinho aí à frente, Isaías 59, 2. Vamos lá para Isaías, está um pouquinho aí à frente de Provérbios. Isaías, capítulo de número 59, verso 2. Aí o autor da lição já vai nos trazendo nesses contextos, né, de Isaías, por exemplo, 59, 2, mais proximamente no individual, no pessoal. Olha o que diz Isaías 59, 2. Confira você que está comigo também na transmissão. 59 de Isaías 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Literalmente, Deus não ouve todas as coisas? Então veja que o ouvir ele não está apontando para o literal, porque Deus é incapaz de não ouvir todas as coisas. Ele tem em cada um de nós, não só nos convertidos que receberam a Cristo, mas também nas criaturas, cada fio de cabelo ele sabe, em cada indivíduo, quantos tem, quantos irão cair, né? Sabe quantas folhas tem na floresta amazônica, em todas as suas árvores, né? Então este ouvir aí não é no sentido de escutar, mas de atender, de socorrer, de dizer não, você vai passar por essa prova, porque você vai amadurecer, você vai sentir os meus braços te conduzindo, os princípios da minha palavra, dirigindo aquilo que você deve e não que você deseja fazer, né? Como isso é importante, olhar para esta questão, nossos pecados e iniquidades, e é aquilo que nós pensamos. Por quê, né? Eu pergunto para mim mesmo. Eu não consigo passar um dia sequer sem cometer um pecado contra o meu Deus. Irmãos, isso dói na minha mente e no meu coração, e deve doer. Quando eu olho para este fato, como isso é difícil. Meu pecado, minha iniquidade, muitas vezes separa, né? E Deus não vai ouvir realmente aquilo, né, que eu vou pedir ou agradecer até a Ele. Né? É muito triste esta questão. Algum irmão, irmã, talvez gostaria de comentar algo aí, né? Talvez em Provérbios, em Isaías, talvez lembre outro texto bíblico, irmãos, que são contextos, né, que enriquece a nossa visão espiritual. Nós podemos ver, né, além daquilo que nós contemplamos com os nossos olhos físicos. Algum irmão, irmã, talvez você que está conosco na transmissão, né? Nós estamos ali com um técnico de som, pode participar também, né? Sim. O casal, onde ele fala coabitar, coabitar, fala do que ela é mais, um vaso mais fraco. Exato. E fala da vida dele também, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, como é um corpo só, o marido e a mulher, quando há coisas diferentes ali, que atrapalham, a
Exatamente. Ele está falando que elas são impedidas, né? Literalmente, né? Falando, inclusive, da intimidade. Exato. Da coabitar, Exato. né? Então, o ser uma pessoa só, entendeu? O ser só, né? O não citou do casamento está retratando, está mostrando lá em Cristo e a igreja, né? Então, aqui está falando do pecado do marido e da mulher que está em desacordo, as orações não sobem. Exato. Então, não adianta estar 2 ou 3 ali orando, a oração não sobe. Né? Então, o Senhor define bem aqui. Né? Então, isso aqui é um dos pecados. Ainda fala do geral. Né? Exato. E ele fala especificamente. A irmã Lourdes, olhando aqui para o versículo 7 de 1 Pedro 3, ele aponta diretamente no convívio, a coabitação do esposo e da esposa, né? Precisam estar de comum acordo, aliás, e chega no final, ele fala duras palavras no final do versículo 7 de 1 Pedro, porque para que não sejam impedidas as vossas. Então aqui não é oração da esposa ou do marido, não, as duas, né, são impedidos. É o que acontece quando nós não procuramos investir a discernir o corpo de Cristo, nesse relacionamento como noiva e igreja de Cristo com o noivo. Já pensou, amados irmãos, todos os detalhes que são e precisam e devem ser, né, procurado, né, desaparecer com todos os defeitos e detalhes que possam chamar a atenção negativamente de uma noiva? Você olha pessoas ali em roda, né? Arruma o vestido, arruma o véu, nosso cabelo e tudo precisa ficar impecável. Agora, imagina, nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo, né? O quão nós não devemos aperfeiçoar muito mais, né? Porque não é um simples casamento, não podemos olhar para o casamento físico também com essa questão, né? Mas devemos olhar exatamente como Cristo e a igreja, Cristo o noivo, a igreja sua noiva, e também o casamento que, né, Adão, lá na inocência antes do pecado, ele instituiu. Não foi Deus que criou o casamento, lembra? Aí Adão olhou para Eva e falou, puxa vida, né? Agora sim. Essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por isso, disse Adão na inocência, antes dele pecar, ele institui o casamento. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua esposa. Quem Adão deixou de pai e mãe para unir a sua esposa? Né? Então veja que inspiradíssimo na sua perfeição antes do pecado, ele tinha esta visão. Iam formar famílias porque, né? Deus, ao criar todas as coisas, qual foi a ordem natural de Deus? Crescei-vos e multiplicais. Nesta visão, Adão viu que ele ia ter filhas, né? E havia essa necessidade de estar aquela união, comunhão, coabitação tão forte, que pai e mãe não deveriam interferir até certo ponto, né? De um certo ponto é uma bênção. Eu odeio sogra. Que infelicidade esta visão e colocação, né? Sogra, então Deus me livre, é só autoridade, ninguém presta, né? E vai. Que infelicidade, visão distorcida. Então Adão, ele tinha, né, esta visão, ele sabia da necessidade desta união tão grande, né, de um casal para estar prevalecendo, louvando e engrandecendo ao Senhor. Vamos dar mais uma olhadinha em Malaquias capítulo 3, que texto interessante que mostra, né, quantos fatores e posições que às vezes nós tomamos podem impedir nossas orações e fazemos falta como membros do corpo de Cristo na nossa atuação e instrumentalidade na obra de Deus. Malaquias capítulo 3, vamos ler dos versículos 7 a 10 de Malaquias 3, muito conhecido. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, olha a conclusão infeliz, em que havemos de tornar? Nós vamos na tua casa todos os finais de semana, vamos a semana inteira, né? O ano jubileu,
nós vamos o ano todo, os judeus agiam desta maneira. Olha o 8. Roubará o homem a Deus? Pergunta difícil de ser respondida, né? Sendo ele todo poderoso, tendo todos os exércitos em suas mãos, será que pode um ladrão chegar na casa de Deus, né? E nós vimos essa experiência própria aqui nesse templo, né? Aqui não é de Deus, não é separado para Deus. Por que Deus permitiu entrar aqui? Se ele não é o Todo-Poderoso? Roubará um homem a Deus? Faz essa pergunta o profeta Malaquias a nós. 3:8. Todavia, continua Malaquias, vós me roubais e dizeis, mas em que te roubamos? Olha aí, indo além do roubo, né, de arrombamento, levar coisas. Nos dízimos e ofertas. Puxa, né? Olha o 9. Com maldições são os amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Olha o desafio que ele traz no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Olha aí para quê, né? Para que haja mantimento na minha casa. E depois, prática, vai além de sentimentos, emoções, né? Há sacrifício muitas vezes. Que orçamento apertado eu estou esse mês. Os imprevistos surgiram. Será que se eu devolver esse dízimo, puxa, né? Não vai fazer falta? Você vai lá no mercado, né? 2, 3 sacolinhas, R$100. Meu Deus, será que eu consigo fechar esse mês, né? Fazei prova de mim depois de tudo isso. Deixa a emoção de lado, os pensamentos negativos. Haja, não naquilo que deseja, mas sim no que é necessário ser feito. Fazei prova de mim, diz o Senhor, não é uma denominação, uma igreja. Não sou eu que estou à frente, ou você que está comigo lendo. Fazei prova do Senhor dos Exércitos. Se eu, disse o próprio Deus, não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que não haja mais lugar suficiente para ser recolhido, diz a minha versão. Então o próprio Deus chama atenção para irmos além das emoções. Já pensou se Jesus, ao chegar, né, na caminhada da cruz e pedir por 3 vezes ao Pai, aquele pedido, se possível fosse, ele sabia que era possível ao Pai, mas queria estar na sua soberania. Se ele age só na emoção e não age na razão, age só no sentimento e não dá aquele passo firme e decisivo rumo à cruz, como estaria a pessoa física de Jesus? Puxa vida, eu abandonei a cruz, o mundo todo não tem mais salvação. Certamente na perfeição que Jesus era, ao aperfeiçoar-se mesmo estando no seu corpo físico limitado, chegaria a essa conclusão. E agora? Passou o tempo, eu não fiz o que devia ser feito, agi pela emoção e não fiz pela razão. Então pode acontecer muitas coisas nesse sentido, e quando ele fala aqui para que haja mantimento, veja que Deus, sendo todo-poderoso, dono de todas as coisas, ele nos dá permissão, permite-nos ser participantes, dízimos, ofertas, orações, súplicas, né? Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Então faz parte de um todo aqui. Claro que está falando diretamente sobre o financeiro, mas nós vemos, né, louvado seja Deus, com o seu auxílio, sua sabedoria, um pouco além tão somente, né, do dízimo. Mas pessoas, então, né, muitos que pregam o evangelho para aí, então certo, porque lá, né, dão tudo lá, Deus dá tudo de volta e dobra, a pessoa enriquece e fica trilionário. Não, também não é por esse lado, né? Deus dá-nos as limitações, as enfermidades, as dificuldades financeiras, né? Ele permite que cheguem em todos e cada um de nós, pessoal, individualmente. Só que o que acontece? Quando ele diz, fazei prova de mim, nós sentimos ele nos carregar, nos sustentar, vem sustento e provisões que nós nem sabemos, mas de onde veio isso, não é? Às vezes na hora que nós mais precisamos. É ele que diz, fazei prova de mim. Não vamos ficar certamente trilionários financeiramente, com contas, né, que máquinas não conseguem mais conter os números. Não é isso de espécie nenhuma, né? Mas essas provisões de sustento e de principalmente sentirmos o Senhor conosco no dia difícil, no dia da aprovação. Veja comigo agora, né, caminhando já para o final, não temos muito tempo, Marcos, vamos lá para o Evangelho de Marcos,
ver mais uma questão sobre a oração poder ser impedida, veja comigo em Marcos 11, 25. Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 25. Marcos 11, 25. E, quando estiverdes orando, perdoai. Olha que tarefa difícil. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Ontem eu tive uma experiência, precisamos às vezes contar o milagre, não podemos mencionar os santos por causa de ética. Uma pessoa me perguntou, fiz uma pergunta difícil de ser respondida, que você não está esperando. Vamos revelar um pouco. Primo, o que você acha de uma pessoa que viveu a vida inteira maldizendo uma pessoa, tudo, de repente no dia daquela pessoa foi morrer, foi lá e pediu perdão? Deus aceita isso? Olha a pergunta difícil que uma prima minha fez. Vamos revelar um pouco só, Pega você de surpresa, o que você vai responder? Aí Deus me iluminou, louvado seja o Senhor, imediatamente, e eu fiz a seguinte colocação para ela: olha, prima, depende muito, a questão do perdão para quem você está olhando. Você está olhando para a pessoa, o indivíduo, ou para Deus? Porque pode acontecer de eu contrariar você a vida inteira, você estar, no dia da sua partida, eu chegar a você, pedir perdão de todo o meu coração e não ser perdoado por você. Você não vai conseguir me perdoar. Agora, olhando para Deus, se você, eu ou qualquer outra pessoa pedir perdão, a não ser por blasfemar contra o Espírito Santo, diz que tudo vai ser perdoado. Isso não sou eu que digo, é a palavra de Deus, o próprio Deus que estabeleceu esse princípio. Então, louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, Ele me iluminou na hora porque foi pego de surpresa. E pelo que eu vi, ela pôde entender até certo ponto, ficou um pouco revoltada, conversamos mais um pouco, mas certamente a semente é lançada, do Espírito Santo, trabalha no coração e ela vai compreender da necessidade, principalmente como orar. Olha, primo, eu tenho orado aí por vocês, por sua nora, como é que ela está? Então, quando nós olhamos para um versículo desse, e principalmente sentimos que estamos em pecado com Deus, estamos pedindo perdão, e às vezes não pedir perdão para minha esposa, pela aspereza que eu conversei com ela ontem, hoje, Pode Deus me perdoar? Talvez. Quando eu me aprofundo e entendo nesse versículo 25, quando eu estiver orando, perdoar se tiver alguma coisa contra alguém. Então, se eu não agir da maneira que a palavra de Deus estabelece, posso, porventura, eu ter perdão de Deus? Claro que vai ser impossível, sem que eu reconheça e trilhe pelo caminho certo. Então vai ser impossível eu ser por Deus perdoado. Ou o contrário, eu me arrependo, peço perdão àquela pessoa, e depois peço perdão a Deus, instantaneamente, naturalmente, Deus estará perdoando, porque isso são promessas da pessoa de Deus e não minha. Então, isto realmente é uma bênção olhando para esse aspecto. Vamos ver um último texto aí de Tiago 5, Tiago 1, Tiago capítulo 1, olhando aí para um último texto. Infelizmente o nosso tempo está se esgotando muito rapidamente, está passando voando, Tiago 1, 5 até o 8. Então essa questão de orações, ela é muito importante seguir esses critérios que são estabelecidos pela palavra de Deus. Tiago capítulo de número 1, versículos 5 a 8. De Tiago 5 a 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhes dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então a fé, a confiança, quando nós seguimos os princípios da palavra de Deus, nós precisamos ter os pés no chão. O que é isso? É confiança. Porque quando Deus promete e nós agimos dentro daquilo que Ele prometeu,
Muitas vezes vai surgir a dúvida na minha mente, no meu coração, na vossa mente, nos vossos corações, pode surgir. E o adversário, astuto da maneira que ele é, ele pode ainda usar os seus filhos e agentes, né, para trazer ainda mais dúvida. Você está vendo? Olha a tua fé. Você está vacilando, não sabe se isso vai acontecer, deixar de acontecer, né? Então, como o adversário astutamente pode usar este meio para impedir? Eu estou buscando sabedoria em Deus, eu estou procurando discernir e resolver as coisas com a sabedoria de Deus, não com a minha própria. É o que Deus me iluminou de passar por essa minha prima, né? Mas quem que você está dizendo perdão? É para a pessoa ou para Deus? Então, às vezes nós olhamos e ficamos divididos, não entendemos exatamente para quem ou para que nós estamos olhando. Aí fica muito difícil, principalmente se não seguirmos os critérios da palavra de Deus. Olha, se alguém tem, então não são todos, diz o versículo 5, que têm falta de sabedoria. Por quê? Se você e eu comemos, alimentamos normalmente todos os dias, eu tomo meu café da manhã, almoço, lá para as 3 horas da tarde como uma fruta, alguma coisa, né? À noite eu alimento. Eu vou ter falta se eu passar um dia? Eu vou sentir falta naquele horário, né? Aí reclama tudo, às vezes nós elevamos, o serviço está tão apertado que nós até esquecemos. Aqueles que trabalharam e trabalham, e talvez trabalharão na manutenção, vão saber do que eu estou dizendo. Às vezes você está num serviço e não pode de espécie nenhuma parar. Por exemplo, no hospital. Acabou a energia lá, tem pessoas passando mal, né? O gerador pifou e tudo, então você tem que resolver, tem que esquecer de canseira, de comida, de sede. Porque, se eu estou ali e tenho responsabilidade, o meu dever é agir e esquecer dessas coisas. Eu vou morrer por causa disso? Não. Às vezes eu nem vou lembrar que eu não sei, de tão envolvido que eu vou estar ali no serviço, tentando auxiliar outras pessoas. Então, quando nós alimentamos, e veja que o versículo 5 apresenta, alguns, não são todos, mas sempre nós precisamos e devemos ter essa necessidade. Opa, eu preciso mais sabedoria de Deus. Eu tenho uma que Ele me deu, naturalmente tem sido uma bênção, mas se eu não unir a minha e a sabedoria de Deus, é a mesma coisa das leis. Todos nós não temos as nossas leis? Sim. A irmã Angélica está falando disso, aquilo, mas eu penso desta maneira. E às vezes você vai ver, está realmente num paralelo, não há contradição e amplia a visão. Os mandamentos foram todos cumpridos. Será? Por que Cristo então mencionou? Se a vossa lei não exceder a dos escribas, dos fariseus, dos governadores, dos vereadores, então ela tem que ir acima. Nós fazemos o que ele estabelece, marcando isso com autoridade e poder no Espírito, mansidão, mas autoridade. Isso é injusto? Eu preciso fazer porque é uma lei, mas Deus está vendo. Cuidado com essas leis que vocês têm criado. Ter autoridade, ter humildade, mas poder para lidar com as coisas. É isso que Tiago estabelece sobre essa sabedoria. Ou seja, a nossa, cada um de nós temos normal e natural, equilibrada, e a de Deus sempre excedendo, usando também a sabedoria de Deus. Como isso ajuda que nossos pedidos, súplicas, orações não sejam impedidas, não de Deus ouvir, mas de serem respondidas por Deus, socorrendo-nos a cada instante, a cada momento de nossas vidas. Mas algum irmã talvez gostaria de participar, talvez os irmãos que estão na transmissão, os irmãos que estão conosco presencialmente, dessa questão tão clara que Tiago fala, principalmente, irmã Angélica. Exatamente. O que aconteceu com os dois? Um que perdeu a lei dos últimos minutos e o outro perdeu. Além de perdeu a lei da coisa. Já penso. Deve mexer bastante com a nossa mente e nosso coração.
A irmã Angélica lembrando dos 2 criminosos que foram crucificados com Jesus. Então nós notamos primeiramente que o crime deles era gravíssimo, porque a ponto de ser condenado à pior morte que existia. E interessante o fato ocorrido, ela lembrando. Na sua oportunidade uniu tanto a sua sabedoria quanto a de Deus e enxergou o que o outro não viu. A gente está morrendo aqui, foi condenado e tudo, e o outro não se via passivo de condenação, digno, justo, enquanto um não, olha, nós estamos morrendo porque nós matamos, nós estupramos, nós roubamos, nós judiamos pessoas. Agora olha esse aí, o que ele fez? Então usou a sabedoria natural que ele tinha e buscou em Deus. Aí ele conseguiu equilibrar e reconhecer quem era ele, quem era o que estava junto com ele, e passou isto, e certamente o outro perdeu essa oportunidade e chance de investir e também pedir como um fez. Ele fez uma súplica, imagina a oração dele, olhou para Jesus certamente, talvez nem conseguiu olhar pelos seus crimes, que ele pesou no coração, e abaixou a sua cabeça, como diz aquela oração do fariseu, e o publicano: Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso. E qual foi a resposta imediata, instantânea de Jesus? Eu te digo, hoje estará comigo no paraíso. Irmãos, é maravilhoso demais quando nós seguimos os princípios e critérios da palavra de Deus para aplicar na oração e súplica. E é triste e lamentável quando nós não trilhamos por esses caminhos e elas são impedidas naturalmente. Sabe aquela questão, Você ora, de repente esquece, nossa, eu estava orando, mas será que aquele irmão morreu, ressuscitou? Onde será que ele está, Por estar distante e termos pouca comunicação, como tenho e temos facilidade, de perdermos nesse sentido de estarmos orando e suplicando. Então, o que nos atrapalha a estarmos orando? Nós vimos que foram muitas questões. Muitas das vezes nós nem pensávamos, mas são e podem ser, uma realidade. Por exemplo, a indiferença espiritual. Pessoa que é indiferente, não, aquilo lá, olha, já levantou a mão recebendo Cristo não sei quantas vezes, aquilo já não é problema meu mais. Querem ver um conselho interessante que o autor da lição passa-nos? Uma boa maneira para combater a indiferença e a apatia espiritual é sair com alguém e evangelizar. Sabe o que vai acontecer naturalmente? É pouquíssimo tempo aquele que saiu para evangelizar junto com alguém que trabalha no evangelismo, logo ele vai ver a necessidade ali, começar a orar para aquela pessoa, começar a clamar, se envolver com aquela pessoa, visitar pessoalmente aquela pessoa, porque ele vai se envolver. Então, que conselho bendito este autor de nossa lição dá sobre essa questão da indiferença espiritual, E pode atrapalhar muito a gente não combater esta diferença, principalmente investindo aí nesta área, de estar visitando, ajudando pessoas. Mas eu nunca evangelizei, eu saio, faço o quê? Não faça nada. Olhe o que o evangelista está fazendo. Esteja em oração, pedindo a Deus: Senhor, abra a mente dele, Senhor, ilumina, Senhor, abra a mente dela, faça com que ela entenda a sua palavra, Senhor, tem misericórdia, salva essa vida. Basta isso, viu? Naturalmente envolvemos com a oração e súplica e nem percebemos, porque, Senhor, eis-me aqui, esteja me usando. Então, coisas que podem e certamente impedirão nossas orações. Que Deus possa estar nos livrando, não só dessas, mas certamente de muitas outras, que certamente tem esse papel e fará com que nós estejamos não sendo ouvidos, o nosso pedido e nossas súplicas ao Senhor. Se Cristo não voltar até o próximo domingo, nós vamos continuar nesta lição, olhando nessas coisas que impedem Deus atender nossas orações. Então o autor vai aprofundar um pouquinho mais, não só de ouvir, mas principalmente de atender nossas orações. Nós estaremos aí, ainda no capítulo 3, versículos de 12 a 25 do capítulo 3 de 1 Pedro.
Pai, foi muito bom nesta manhã o Senhor nos permitir aqui estarmos, dar ao Pai da sua sabedoria, da visão espiritual, para assim podermos contemplar coisas, ó Deus, que jamais, sem a sua misericórdia, sem o auxílio do seu Santo Espírito, nós veríamos nesta manhã. Obrigado por cada uma dessas visões contempladas a cada um de nós, ó Deus, essas definições dos princípios de sua santa e bendita palavra, que elas possam ficar firmes, convictas em nossos corações, ó Pai, e possamos cada dia mais estarmos firmes, caminhando com a pessoa de seu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, intentando ser um instrumento em tuas mãos e fazer sempre aquilo que te agrada e te honra. É mais uma vez nosso pedido com gratidão, em nome de Jesus. Amém.